Como todos sabem, a comunicação é a principal ferramenta que o ser humano tem para que ele consiga aquilo que ele deseja, seja socialmente ou seja profissionalmente. Por um acaso você já ouviu falar aquela frase que diz: quem não chora não mama? Ou quem não se comunica, se trumbica? Isso é a mais pura realidade. A comunicação nada mais é do que a materialização daquilo que a gente pensa. É a forma que temos de transmitir as nossas ideias e também de transmitir os nossos pensamentos. Pelo menos até inventarem a comunicação por telepatia. Bom, e por onde começar a falar de um tema tão rico e às vezes tão complexo? Pelo início, é lógico. Gostaria de tratar neste momento da história da oratória. Há muito tempo atrás, talvez uns 6 séculos antes de Cristo, a cultura popular acreditava que o bom orador já deveria nascer com este dom, e isto era um privilégio de poucos. Oratória é um termo latim que significa a arte de se falar ao público. Um pouco mais tarde, começaram a notar que o fato de se falar bem talvez não fosse somente um dom do indivíduo, e poderia ser adquirido através de certas técnicas. Já o termo eloquência trata da arte de saber falar com desenvoltura e com naturalidade. Tudo isso com o intuito de persuadir e convencer as pessoas à sua volta. A gente pode observar mais claramente o fenômeno da eloquência em atuações de advogados e promotores. Na Grécia Antiga, era utilizada pelos sofistas em todos os seus debates. Os sofistas eram como os filósofos, só que com um pouquinho menos de humildade. Analisando-se o radical da palavra, filosofia significa amigo do conhecimento. Já o sofismo quer dizer o próprio conhecimento. Já a retórica significa todos os passos, a sistematização da técnica utilizada para se chegar à eloquência. O maior berço de oradores da antiguidade foi, sem dúvida nenhuma, a Grécia, onde de lá surgiram grandes nomes como Sócrates e seu discípulo Platão. Talvez o maior orador de todos os tempos foi o grego Demóstenes, que viveu no ano de 384 a.C. A oratória atual traz elementos fundamentais da retórica, que é a divisão da fala, metodicamente em 4 elementos. O primeiro elemento seria a introdução. Introdução é o início da fala, lógico. Talvez seja este o principal momento de seu discurso, pois é nessa fase que você terá que cativar a plateia e mostrar a sua autoridade no assunto. Por exemplo, se você for fazer uma palestra em uma faculdade, sempre é bom dar uma estudada na história dessa faculdade. Você deve citar assuntos relevantes, como dizer o nome de algum aluno famoso que estudou lá, mostrando assim o seu total envolvimento com aquela instituição de ensino, ganhando assim a confiança e a empatia de seus ouvintes. Pronto, meio caminho andado. Agora, após a introdução, nós vamos para a segunda parte do discurso, que é a preparação. Neste momento, será apresentado aos ouvintes o assunto que será discutido. É muito simples. Eu vou falar do que eu vou falar. Posto isso, vamos à terceira parte, que é a colocação do assunto central. Agora, o orador trará à plateia todos os argumentos sobre o assunto. É a parte principal do discurso, pois é exatamente nesta fase que serão trazidos todas as ideias e discussões sobre o assunto apresentado. É nesta fase que você terá que gastar toda a sua saliva para apresentar todos os elementos, todos os estudos que você fez a respeito do assunto tratado.
Feito isso, então, chegamos, enfim, à conclusão do discurso. Na conclusão, nós devemos recapitular, muito brevemente, tudo o que foi dito, pois o objetivo desta fase é para que você tenha certeza de tudo o que você disse foi captado pela sua audiência. A mensagem trazida chegou à compreensão dos seus ouvintes, pois, na verdade, você busca mudar a opinião de alguém ou fazer alguém refletir sobre as ideias apresentadas. A importância da comunicação. O sentido do ato de se comunicar é exatamente o fato de trazer uma ideia da mente do orador e materializá-la. Exatamente, materializá-la através de expressões verbais, expressões corporais. A comunicação bem feita é aquela que atinge o objetivo de transmitir informação para alguém. E tais informações deverão chegar ao seu ouvinte de forma eficaz, fazendo com que ele entenda exatamente a sua mensagem. Nos dias atuais, onde o mercado de trabalho é extremamente exigente, a comunicação eficaz é um instrumento estratégico fundamental na vida de qualquer pessoa. Sem contar que o fato de ter uma voz mais agradável, com uma boa dicção, uma boa inflexão das suas palavras, acaba trazendo uma maior credibilidade ao discurso, ou mesmo na conversa informal, tendo uma expressão oral eficiente e também eficaz. A comunicação pode ocorrer de diversas formas, entre elas a forma verbal, que é a forma escrita ou também a forma falada. Formas estas que diferem muito entre si, pois você pode notar que ninguém fala da mesma forma que escreve, ou vice-versa. E há também a comunicação não verbal. Esta comunicação pode ocorrer por gestos, caretas, símbolos ou qualquer tipo de expressão corporal. Este é um assunto muito interessante, que será parte do próximo módulo.